Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Estejamos todos em paz, com saúde e felizes. Trago inicialmente um abraço fraterno dos que fazem o Centro Espírita Zita Lustosa, lá de Belém do São Francisco, que esse mês agora está completando 32 anos de existência, né? mais um ano de transmissão da doutrina espírita no sertão pernambucano. Todas as vezes que a gente vem à casa espírita, eu digo que a gente vem a uma sala de aula. E uma sala de aula um tanto diferente das demais. Porque na doutrina espírita, o estudo é o mais importante. E quando a gente fala de estudo no espiritismo, nós estamos falando não só da leitura. A leitura é uma técnica de estudo, mas da compreensão daquilo que nos é ensinado. Porque quando a gente compreende, quando a gente faz reflexão daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós necessitamos, nós vamos conformando o nosso proceder. Vamos nos melhorando, porque afinal de contas, a melhora é íntima e requer de mim um esforço sincero para que eu possa me modificar. Na verdade, ninguém se modifica porque o outro está dizendo que é para se modificar, que é melhor que seja assim, faça desse jeito ou daquele outro. A conversa de hoje, o estudo de hoje, sobre essa jovem senhora, Amélie Gabrielle Baudet, parece mais uma aula de história. Mas, como nós estamos numa casa espírita, vamos ver o que é que a gente pode aprender, trazendo para a nossa realidade aquilo que se passou há alguns anos atrás. É comum, num planeta de provas e expiações, nós estarmos mais ligados ao passado que ao presente. E muito menos ligados ao futuro. É característica daqueles que habitam o planeta de provas e expiações. Para mim, aquilo que é conhecido é que é o verdadeiro. Para a gente se transformar, é necessário que a gente traga aquilo que nós conhecemos, entendendo que conhecimento é tudo aquilo que passou. Não existe o conhecimento do futuro, o conhecimento é algo do passado. O esforço que a gente faz para aprender agora, nós chamamos de contemplação. É quando a gente não precisa nem se referir, nem inferir a nada. Porque um dos grandes problemas para o nosso avanço, enquanto evolução espiritual, é pensar que sabemos alguma coisa. E esse pensar que sabemos alguma coisa é que nos prende, que nos deixa rotineiramente fazendo as coisas de ontem. E somente aquele que começa a refletir, reflexionar, pensar intimamente e dizer, poxa, eu estou fazendo isso todas as vezes, por que é que eu não mudo? Por que é que eu não paro? Por que não fazer diferente? E aí a gente consegue, pouco a pouco, os avanços. Daí a característica que tem o Espiritismo. Certa vez uma amiga me disse, mas olha, eu acho que eu vou deixar de ir à casa espírita. Mas por quê? Qual é o problema? Estão fazendo alguma coisa errada? Não, é porque as lições se repetem constantemente. Tem lá o Evangelho, que diz de novo aquela mesma coisa. Tem lá o livro dos Espíritos que vai ser lido. Eu disse, olha, isso é uma característica também dos espíritos de terceira ordem que habitam um planeta de provas e expiações. Nós aprendemos por repetição. Não é por outro jeito, é por repetição.
até que aquela repetição se acomode e nos faça a modificação que nós necessitamos. Então, para a gente conhecer um pouco da Amélie, é necessário a gente dar uma vislumbrada na época do seu nascimento. 1795, na França. Um país que, há pouco tempo, passou por uma das maiores reformas do nosso planeta, e que, a partir dessa reforma, houve uma modificação em todas as culturas, praticamente em todos os países do planeta Terra, que foi a Revolução Francesa, né? Aquela chamada queda da Bastilha, há pouco mais de 6 anos, 1789, começa a Revolução, e a França passa por problemas de ordem social, econômica, de todos os níveis possíveis, e ainda em ajustamento. Naquele momento, para as mulheres, tinham praticamente 3 saídas. Ou eram preparadas para se casar, e tinham que se casar ali ainda em plena juventude, porque se passasse dos 22 anos já era considerada solteirona. Era possível fazer votos religiosos e aderir a uma das crenças religiosas, ou estudar. O estudo era o mais difícil, porque, academicamente falando, naquele período, e até avançando mais 50, 70, 80 anos, quase 100 anos na frente, era difícil uma mulher participar da academia, ter um nível de instrução que a diferenciasse entre a população. Mas acontece, 1795, novembro, nevando, como está agora. Nesse momento lá na França, está lá nevando. E aquela pequena cidadezinha chamada de Thaís, nasce uma jovem que recebeu o nome de Amélie Gabrielle Boudet, filha de um escrivão ou tabelião, mas que tinha posses, né? Tinha algumas posses. Um tabelião naquela época era uma pessoa de destaque na comunidade. Embora naquela cidade tivesse cerca de 1.000 habitantes. A Revolução Francesa tinha quebrado muito, ajudou a desencarnar muita gente, mas muita gente. E o processo de reestruturação continuou durante um bom período. Acontece que Amélie tinha uma mãe que gostava de um lado das artes. Tinha uma avó que tinha sido artista. E a educação daquela jovem, além de ter um tratamento moral constante, porque quando a gente participa ativamente de uma comunidade, nós temos que andar com maior retidão. Todo mundo olha para a gente. E não era diferente. Só que a avó materna de Gabi, como era conhecida entre os familiares mais intimamente, passou não só pelo aspecto do estudo primário. Lá ela fez seu curso primário, aprendeu latim, mas aprendeu também as artes. Poesia, pintura, música, tudo que havia para desenvolver seu lado direito do cérebro, que é uma das coisas extremamente importantes para a gente aprender a conviver, principalmente com o aspecto doutrinário espírita. Se nós não tivermos um lado artístico para a gente
contrabalancear aquele lado da razão, da pura razão, fica difícil a gente entender que cada indivíduo, esteja encarnado ou desencarnado, pode pensar e agir por ele mesmo. Pode agir e pensar diferente de mim. Então, esse lado harmonioso, artístico, que deve rodear-nos, é muito importante para a compreensão das determinadas variáveis que nós somos chamados a vivenciar enquanto em aprimoramento. Então, Amélie passou a ver esse lado, não só do lado acadêmico, de aprender a escrever, de se relacionar com os aspectos acadêmicos da natureza, mas também desse lado artístico, que dá uma amorosidade. O lado artístico dá para a gente uma melhor concentração. Por exemplo, querem saber como é que a gente fica sutilmente ou também fortemente sugestionado e concentrado? Cantem uma música. Quando a gente canta, a gente não consegue pensar em outra coisa. Não dá para ficar cantando uma música e pensando que vai fazer isso ou aquilo. Você até automaticamente realiza algumas atividades, mas não consegue se desviar daquele foco central. Esse é um dos lados fabulosos do poder da arte em nós. Aos 15 anos, Amélie não tinha mais o que aprender naquela cidadezinha. A família consciente se desloca de Thaís e vai até Paris. Paris tinha academias famosas, centros famosos, mas somente para aqueles que podiam pagar. Tinham que gastar um dinheirinho. E, graças a Deus, a família de Amélie podia fazer isso. E ela se inscreve no instituto que ensinava às pessoas o método pestalozziano. O método de Pestalozzi até hoje seria muito bem empregado entre nós, porque ele fazia com que o indivíduo despertasse, através do estudo, a sua melhor potencialidade. Aquilo de potencial real que tem dentro de mim, dentro do outro. E depois passar para as outras disciplinas, que não fossem atingir tanto a sua potencialidade, mas que a gente precisava fazer. Eu lembro muito quando estava na sala de aula, era complicado, porque às vezes eu tinha que dar aula de física para uma pessoa que não compreenderia da forma que eu compreendo, mas eu precisaria exemplificar para que ele pudesse utilizar aquele conhecimento na vida diária. Aquilo que a gente ensina na sala de aula que não tem uma aplicação na vida comum, desaparece, se perde, é inócuo. E ainda hoje a gente ainda vê essa dificuldade nas salas de aula, né? Nós somos obrigados, por exemplo, a aprender uma equação de segundo grau que a gente não vai utilizar em lugar nenhum. Mas a gente precisa aprender, porque faz parte. Então, o método de Pestalozzi tinha essa característica, e a Amélie se encantou por esse método e começa a estudar o curso normal, não é? Que aqui para a gente seria aquele curso pedagógico, não é? Que forma as professoras. Então, aos 19 anos, Amélie estava formada como professora de primeiras letras, professora primária, aquela que ensinaram o beabá às pessoas. Mas ela não se conforma só com esse lado de ensinar um pouquinho, e procura se desenvolver cada vez mais. A família
família se muda para um apartamento próximo do instituto onde ela ia começar a ensinar. E o apartamento ainda ficava próximo do Museu do Louvre, que é um dos locais de melhor informação que a gente tem até nos dias atuais. E ela se encanta. Gostava de Balzac, aprendeu a gostar de Victor Hugo, e dizem alguns que Kardec ou Rivail se encontra com Amélie exatamente numa dessas peças lá que foi encenada através da obra de Victor Hugo. Os relatos históricos, biográficos sobre Amélie Gabrielle Boudet são poucos ainda hoje. Alguma coisa sobre um discurso de Delany, outra coisa de Henri Sauce, Canuto de Abreu, que traz umas linhas interessantes, mas é pouca coisa. Mas por que isso? Naquela época, a presença masculina era muito mais exigida. Ainda, antigamente se dizia assim, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Só que com o passar do tempo nós aprendemos que ao lado de um grande homem vai uma grande mulher, à frente de um grande homem vai uma grande mulher. Então o processo foi crescendo pouco a pouco, e nós vemos pela própria linguagem que nós temos ainda na codificação, que quando os benfeitores, quando os questionamentos se fazem para a humanidade, não se distinguia homem de mulher, né? Os homens, ainda está lá na literatura, os homens fazem isso. E quando a gente quer estudar, a gente vai ver que aqui aquele termo homens se relaciona aos seres humanos, tanto masculino quanto femininos, independente também do seu gênero ou do seu entendimento sexual. Então, Amélie começa a se dedicar mais especificamente ao processo de educação. E aí, ela passa a não entrar naquela onda comum das mulheres da época. Se casar logo cedo. E continua a fazer os seus avanços, os seus trabalhos, a sua conversa, entrar nos chamados meios acadêmicos. E dentre os meios acadêmicos, o mais interessante, no caso de Amélie, eram as belas artes. E a França, na época, era o espelho do mundo, a vitrine do mundo em relação às belas artes. Ela escreve o seu primeiro livro lá beirando os 30 anos, né? Escreve lá seus contos primaveris, que tinham uma relação direta com os ensinamentos do mestre Pestalozzi. Depois ela escreve um livro sobre noções de desenho, e ela tinha um entendimento de que o desenho era a linguagem universal. E, na verdade, quando a gente pensa em linguagem universal, e os benfeitores nos dizem que o pensamento é a linguagem universal, o desenho é uma das formas simbólicas que falam todas as línguas, sem a pronúncia linguística. Porque se eu desenhar uma casa aqui, lá na Alemanha pode ser chamada de Haus, na China pode ser chamada de outra coisa, mas todo mundo vai saber que é uma casa. Porque não é a linguística, a língua, a comunicação verbal que faz com que a gente pense. E esse também é um dos grandes problemas que nós nos encontramos aqui no planeta.
de provas e expiações. É repetir as coisas, dizendo que a gente está pensando, porque está dizendo as palavras. E a palavra seria a decodificação da linguagem simbólica, dos símbolos. Porque quando nós olhamos, por exemplo, ali está uma foto. Quais são as palavras que a gente pronuncia para olhar a foto? Só quando a gente vai decodificá-la. Nos experimentos em parapsicologia, por exemplo, quando nós estudamos a telepatia, os telepatas, eles não precisam conhecer a linguagem do outro. O russo não precisa conhecer português, o chinês não precisa saber alemão, mas a comunicação telepática se dá em formas, em símbolos, em desenhos. E aí a Amélie já tinha essa concepção interna de que o desenho seria a linguagem universal, e isso foi muito bem aplicado posteriormente. Depois ela escreve um livro sobre belas artes, um dos mais interessantes, porque falavam a linguagem tanto para aquele que entendia, quanto aquele que não compreendia as coisas. E o ministro lá da França, o Monsieur Guizot, até que indicava os livros de Amélie nas academias e nos institutos por onde ele passava. Bom, dito é que aos 35 anos, Amélie conhece Kardec. Ou, mais especificamente, eu aqui estou me adiantando, conhece o professor Hippolyte Denisard Rivail. Mas uma fotografia de Amélie. Porque o que comumente nós temos é essa foto, ela já com uma certa idade, e essa foto é uma lembrança de um processo complicado do movimento espírita na época. Mas o nosso irmão Canuto de Abreu, e eu vou pedir licença a vocês, porque eu escrevi isso por aqui, traz o retrato de Amélie, que é bem interessante. Permitam-me a leitura. Canuto de Abreu assim descreve a doce Gabi. Miudinha, graciosa, muito vivaz, aparentava a mesma idade do marido, apesar de 9 anos mais velha. Os cabelos crespos e bastos, outrora castanhos, repartidos ao meio e descidos até os ombros, onde as pontas dobradas se prendiam por sobre a nuca num elo de tartaruga. Começava apenas a grisalhar, dando-lhe ao semblante um ar de amável austeridade. As faces cheias, coradas ao natural, quase sem rugas, denotavam trato e boa saúde. A testa larga e alta, encimando sobrancelhas circunflexas, acusava capacidade intelectual. Os olhos pardos e rasgados indicavam sagacidade e doçura. O nariz fino e reto impunha confiança em seu caráter. Os lábios delicados, prontos a sorrir, amparavam seu olhar prescrutador, desarmando prevenções, mas exigindo constante respeito. Isso está lá no livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária de Canuto de Abreu. Eu já pensei em fazer essa descrição para uma dessas inteligências artificial, para ver o que é que vai aparecer, não é? Porque está muito bem relatado. A gente consegue ver a Amélie em toda a sua graciosidade. Miudinha, bem menor que Kardec. Rivail tinha 1,65 m quando a conheceu. Então os dois eram
relativamente baixinhos. Mas tinham entre si uma peculiaridade que potencializava a harmonia do casal. Ambos eram vidrados na educação. Naquela época, a França não tinha, o governo francês, não tinha não financiava os ensinos. Quem quisesse estudar tinha que pagar. Mas, a partir do entrosamento, do enlace entre Rivail e Amélie, eles se voltaram diretamente ao processo da educação. Claro que Kardec conhece a Amélie e 2 anos depois eles se casam. Mas antes, para que o casamento acontecesse, não era tão simples como a gente faz hoje, né? Era necessário o consentimento dos pais. E mais ainda, tinha que ter um dote. Se não tivesse o dote, não haveria o casamento. Então, 1 ano depois desse primeiro conhecimento, dessa primeira troca de amabilidades, né? Deve ter tido uma troca de olhar interessante, deve ser daquele namoro que a gente fica hipnotizado. Porque, olha, não tem nada melhor do que uma hipnose de que um casal apaixonado. Diga o que disser, o mundo parece que se modificou. Não há interferência externa de qualidade nenhuma. Naquela época não era bem assim, mas continuava desse jeito. Então Kardec pede à sua mãe que faça uma carta para pedir ao pai de Amélie que a conceda em casamento. Isso aconteceu. Kardec escreve a Amélie dizendo: olha, seu pai concordou que a gente começasse a trocar cartas. E provavelmente a gente vai ter que marcar o dia aí desse casamento. Declarou todo o seu amor por ela, recebeu a recíproca e marcaram o casamento. O pai de Amélie deu 80 mil francos. Uma boa poupança naquela época, né, para se manter na frente. Como Kardec tinha um problema com o pai, até então o pai de Kardec era militar e foi fazer uma dessas andanças militares na Espanha, desapareceu e nunca mais se soube dele. E para representar o lado masculino na família, o tio de Rivail foi representar a mãe e o próprio Rivail. E fez um testamento. Olha, porque se um tinha dinheiro, o outro tinha que dar alguma coisa. Então o tio de Rivail tinha uns bens, tinha uns imóveis, e passou o testamento para Rivail, dizendo que aqueles imóveis, a partir da morte do tio, era para o professor. E que depois da morte dele poderia ser dividido entre o casal. E aí se formou toda a estrutura. Vejam como as coisas vão se juntando. O primeiro ato que eles fizeram foram trabalhar juntos como professores. E seguindo a ideia de Amélie, Kardec ou Rivail abre no seu instituto de ensino vagas para mulheres. Vagas para mulheres, o que era difícil. E melhor ainda, se não pudesse pagar, estudava. Se não pudesse pagar, também estudava. E os dois prepararam-se, e aquilo era uma delícia. Olha, quando a gente encontra potenciais idênticos entre os casais, as coisas melhoram. E nós devemos, seguindo essa potencialidade desse jovem casal,
também utilizarmos as nossas potencialidades para superarmos as dificuldades. Porque num planeta de provas e expiações, meus irmãos e minhas irmãs que estão nos assistindo, é impossível não se provar que a gente pode e que a gente tem. Praticamente é impossível não se espiar para que a gente acorde, saia do processo de sugestão rotineira que nos impede de ver mais adiante. E uma das lições é: onde mais dói na gente, é ali que a gente precisa se modificar. Onde for mais difícil na nossa existência, é ali que nós precisamos nos modificar. Bom, os dois passam por dificuldades. E tem que passar, não tem. Mas olha, Amélie e Rivail, eles iam ser os protagonizadores do movimento espírita, da doutrina espírita, os benfeitores iriam auxiliar para ele não passar nada. Planeta de provas e expiações não tem nada de graça, não, gente. Os benfeitores vão nos auxiliar, mas nós vamos cumprir o nosso papel no processo evolutivo. A ajuda vem. O mestre nos ensina que a gente deve orar e vigiar. Vigia enquanto ora, ora enquanto vigia, e assim o processo é constante. A oração nos traz os auxílios do alto, mas é a vigilância que me faz com que eu corrija determinadas más tendências. Então, eles passam por dificuldades, a escola fecha, o tio que passou a escritura para que ele fosse um dos seus herdeiros no testamento foi um dos que quebrou a escola. Eles conseguem recuperar da escola um certo valor. Investem esse valor com outro amigo conhecido e o outro amigo quebra e leva tudo. Eles praticamente ficaram sem nada. Mas tinham a coragem de trabalhar. Enquanto Kardec fazia contabilidade em casas comerciais, Amélie estava ali trabalhando, preparando aulas para que eles pudessem ensinar nos momentos de cansaço as crianças necessitadas. Então vieram os reveses, vieram as dificuldades, mas houve o trabalho, houve a conscientização. Aí quando a gente diz assim, mas olha, eles eram preparados para o processo de educação. Quando a gente vê essa atividade de ambos, aí a gente começa a compreender, poxa, então é por isso que o livro dos Espíritos vem numa linguagem simples, com conteúdos que são, às vezes, complicados do entendimento, porque tanto dá margem para o leigo como para o exegeta compreender, trabalhar e estudar, inclusive até aqueles que não sabem ler. Ouvem e aprendem, porque foram preparados por educadores, por pedagogos, que deram uma olhada na linguagem comum da época, que atendia mais alto e mais baixo, e que estava pronto para ser o que a doutrina espírita está sendo. Modificadora, preparadora para um processo de evolução, trabalhando para que nós, com os nossos esforços, atinjamos a perfeição. Então, até determinado momento, Kardec era um cara cético, gente. Não viessem com conversa de sobrenatural para ele, que não tinha, não.
Inclusive, até a Amélie foi quem apresentou as irmãs Fox sobre os problemas que estavam acontecendo em Huddersville. Mas vamos deixar isso para depois. Mais tarde a gente fala sobre isso. Até que ele é convidado a participar realmente de uma sessão de mesas girantes. E é por indicação de Amélie também. Nós vamos juntos. Vamos ver o que é que está acontecendo. E ele olha com aquele ceticismo, esse negócio não é bem assim. Isso tem que ter alguma coisa por trás dessa história. E passa a ir às reuniões mediúnicas. Conhece a família Boudin. Conhece as irmãs Boudin. E Kardec, ao ir pela primeira vez na casa do Boudin, conhece as meninas. Quem são vocês? Não. Eu sou fulana, tenho 16 anos. Essa daqui é minha irmã que tem 14 anos. Olha, quando nós colocamos os dedinhos lá naquela cestinha e o lápis toca o papel, os espíritos escrevem através da gente. Escrevem muito. E Rivail só olhando. Né? E ainda tem mais. Eles respondem na língua da pergunta. E mais ainda, se pensar na pergunta, eles dão a resposta. E aí Kardec começa a ver essa profusão. Amélie estava junto com ele, participando dessas movimentações. E aí ele começa a estudar seriamente. Aí ele recebe muitos cadernos de psicografia que haviam sido feitos anteriormente. E começa a estudar esse material. Porque o movimento não foi somente de 55 a 57. Não foi somente em 2 anos que os benfeitores escreveram tudo aquilo. E também não foi somente através daquelas meninas. Existiam outras informações que foram estudadas, relacionadas. E a Amélie também selecionava. Eles não modificavam as respostas. Mas ela é adequada efetivamente à pergunta. Uma pergunta, as respostas tinham que ser coincidentes para que fosse trazida para a baila. Kardec viu que ali tinha um potencial incrível. Analisou junto com a Amélie e disse: nós temos que repassar essas informações, esses conhecimentos. E o primeiro livro dos Espíritos, em abril de 57, Amélie financia. Com renda própria. Financia também o primeiro exemplar da Revista Espírita. Porque estava havendo naquele momento profusão de conhecimento. Muito conhecimento. Muitos experimentos. E isso precisava ir para as pessoas. Daí a razão da Revista Espírita. E a partir do lançamento de O Livro dos Espíritos, a partir do lançamento da Revista Espírita, começam a vir os outros problemas. Que se não houvesse cumplicidade, se não houvesse uma seriedade de propósitos, o professor e a professora teriam desistido dessa obra. Porque os ataques foram grandes. Os ataques foram grandiosos. Não poderiam ser diferentes. Quem é que quer aprender uma coisa nova? A gente só diz que está aprendendo uma coisa nova quando ela já está velha, não é assim? Quando outros já fizeram, e outros já fizeram, e outros, e outros, e outros. E assim, com aquela modificação, mostrando um lado do mundo, um lado da natureza, que não estava previsto em lugar nenhum, que era assombrado pelas diversas religiões com
medo, para que o adepto ali ficasse aprisionado. E quando aquelas lições do Livro dos Espíritos começam a quebrar o dogma, e eu digo que o dogma é o cansaço da razão. Quem acredita em dogma não para pensar, nem pensa, nem raciocina a respeito. E a doutrina espírita vem e quebra o dogmatismo. Deixa que livremente eu aceite, pesquise, compreenda o que ali está escrito. Mas Amélie e Kardec começaram e continuaram juntos. E foram chegando outras pessoas de níveis intelectuais também avançados. Experimentos os mais diversos. Inicialmente, a casa do casal passa a ser o centro espírita. E todo mundo, todos queriam ir. Não era um movimento muito parecido esse conosco, porque aqui um fala e vocês ficam ouvindo. Às vezes a gente até escuta as perguntas, mas lá os questionamentos tinham também a presença de uma atividade espiritual. Um benfeitor dava lá uma resposta. Um fato interessante, uma vez se discutia sobre mediunidade em animais. O animal é médio, não é, foi, não foi, tem, então. Aí, acho que está no capítulo 22 lá do livro dos médios, Erasto vem e dá uma comunicação. E ele diz, textualmente, retiramos do cérebro dos médios a linguagem que vai transformar o nosso pensamento naquilo que vocês entendem comumente. Retiramos do cérebro aquilo que eu preciso para transformar o pensamento espiritual em linguagem comum. Olha, o desencarnado, ele não fala, ele pensa. Quem fala é o médium. Mas olha, a fonação, gente, requer que a gente esteja encarnado, tá bom? Que a gente respire, que a gente expire. Por isso que o pensamento é uma linguagem que não é comunicativa como essa que a gente faz. Não é português, não é francês, alemão, espanhol. Porque senão a gente ia perguntar agora, qual é a melhor linguagem para a gente pensar? Qual é a melhor língua? Ainda continua sendo o pensamento. E aí os estudos foram ampliando, o número de pessoas ampliando na residência, e Kardec cria a Sociedade de Estudos Espíritas. Tá? Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E vai para um novo cômodo, bem maior. E dentro dessa sociedade começa a se desenvolver realmente estudos mais avançados. Aí começa a ter a presença lá de Denis, não é? Vem a presença de Flammarion, a presença de todos esses ilustres que ali se encontravam, e também de Amélie Gabrielle Boudet. Kardec ouvia muito o que Amélie dizia. Em diversas ocasiões, ele cita que ele modificou a sua vontade, porque Amélie sabia dizer para ele como deveria ser feito. E aquela lição era bem melhor. Kardec tinha um problema cardíaco. Ele não podia fazer esforço físico muito forte. Se cansava rápido. O coração dava uma parada. Mas os benfeitores não podiam ter resolvido esse negócio? Não funciona assim, meus irmãos e minhas irmãs. A individualidade é imperativa para a evolução. Eu não posso destituir a individualidade. Por isso que cada um de nós carregamos as variáveis que são necessárias para o nosso aprimoramento. Eu não posso olhar para meu irmão e dizer, olha, é desse jeito, é assim, é dessa maneira. Porque sou eu que estou vendo.
Eu preciso saber dele o que é que ele está vendo. Porque, na verdade, isso fica até uma oposição, não é? Eu tenho certeza que o que eu estou vendo aqui, vocês não estão vendo. E a recíproca é verdadeira, o que vocês estão vendo de lá para cá, eu não estou vendo. Então, o processo é da individualidade. Então, com a consecução dos estudos e a evolução da doutrina espírita, depois de produzidos livros, Kardec e Amélie pensaram em construir um local onde pudesse abrigar os espíritas mais idosos, né, que não tivesse para onde ir, que podia ter um abrigo, compram realmente um local maior e vão começar a fazer a mudança para esse novo local. E Kardec começou a trabalhar. E trabalhar empacotando, fazendo... Se esforçou muito e desencarnou. Complicado. O desencarne foi algo complicado. Ninguém estava esperando e tal, e aquela coisa toda, e agora como é que vai ficar? Como é que vai fazer? E a sociedade, e a livraria, e a produção das obras espíritas. Todo esse legado ficou na mão de Amélie Gabriele Boudet. A doce Gabi, como Kardec às vezes a chamava. E ela continuou o movimento. Ela continuou o trabalho. Não esmoreceu. Ficou à frente. Começou a trabalhar a sociedade. Trouxe um fundo para a sociedade se manter. Porque se ela quisesse, eles já estavam relativamente bem de vida. Tinham parado por ali, tinham deixado o restante acontecer. Mas vai. E o grande problema é a nossa condição de humanos. Não é? Sempre tem alguém que quer se desviar do caminho. Sempre tem alguém que quer ir para um canto ou outro. E isso aconteceu lá no movimento espírita, lá em Paris, na Sociedade de Pesquisas, na Sociedade Parisiense. E foi obrigado a Amélie a criar uma nova instituição, a Sociedade Anônima do Espiritismo. Foi obrigado a passar por problemas sérios, porque houveram um desvirtuamento. Na época, alguns médios daquele ganhavam dinheiro, eram remunerados. E teve o grande problema do processo dos espíritas lá em Paris. E Amélie trabalhou no processo, entrou como testemunha, fez tudo o que era necessário. Depois, um dos grandes luminares, ou dos acompanhantes lá do nosso movimento espírita, começou a passar os pés pelas mãos, como é meio complicado. Ele achava que somente o espiritismo não daria certo. Aí entra docetismo, entra teosofismo dentro do movimento espírita. E a senhora Berthe Fropo chega, conta, acompanhada de Delane, conta a Amélie, olha, está acontecendo isso, e é desse jeito e dessa forma. Isso a gente sabe porque tem um livro que foi resgatado recentemente, não é? Muita Luz, de Berthe Fropo, que conta toda essa história. Não é? A gente não vai avançar muito, porque o tempo está quase já no finalzinho. Mas, se não é a atitude de Amélie, se não é a firmeza de propósitos, se ela não entende internamente os princípios da moralidade que o Espiritismo nos traz, o nosso movimento tinha se perdido. Não é? Tinha se perdido. Mas ela faz a sua grande contribuição. Até que no dia, em janeiro, ela vem a desencarnar. Vem a desencarnar e o fato é que lá no seu enterro, nas suas exéquias, Lecoq lê uma
mensagem que recebe da espiritualidade, contando como Amélie foi recebida no plano espiritual, com a presença de Kardec e daqueles grandes luminares espirituais do mundo maior. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, se nós podemos entender o trabalho que esses luminares, mais especificamente Gabi, teve, enfrentando toda a problemática da vida social, como acontece conosco. E teve a força, a vitalidade para continuar no movimento, para nos deixar, junto com Kardec, a doutrina dos espíritos, com toda a sua pureza, como a gente diz, por toda a sua pureza doutrinária, que a gente olhe para dentro da gente, veja que nós não precisamos hoje passar por essas mesmas dificuldades, mas as dificuldades que nós nos encontramos. Sirva para, nos momentos oportunos, reativarmos conscientemente que é necessário evoluirmos. A doutrina espírita nos mostra o caminho. Jesus é o farol que ilumina o caminho, mas o esforço que cada um de nós vamos fazer para caminhar é imperativo. Então, os nossos parabéns à Federação Espírita Pernambucana por promover essa tarde, não é? Essa lembrança de Amélie, e também que nossos pensamentos, que eu sei que todos nós aqui temos o coração sensível ao bem, emanemos vibrações positivas de agradecimento a essa grande senhora, que tanto colaborou com o movimento espírita. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.